Olá? Você pode perguntar, quem é ela? E eu quero te responder com todo o carinho do meu coração. Ela é uma mulher valente, guerreira. Ela é uma mulher que tem o coração para ensinar. Ela é casada. Ela é mãe de 2 filhos. Ela é esposa e mãe. E ela é avó. E como é o nome dela? O nome dela é Maria Aparecida de Souza Rabaioli. Esta mulher que, quando olha para trás, ela tem uma história para ser contada. Ela é de uma família, eu não diria simples, mas de uma família abastada, criada na fazenda do seu avô, uma fazenda de café no norte do Paraná. Uma criança muito feliz, muito radiante, muito arteira. E todos gostavam das minhas artes e riam e faziam festas. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, está me vendo, que há jeito para a criança arteira. Tem solução? Eu sou testemunha ocular. Uma criança criada ao pandeló, como diziam meus avós. Neta mais velha, subia em árvore, corria, brincava. Aos 5 anos entrou para a escola já sabendo ler e escrever. Porque incomodava tanto seu pai e a sua mãe com cadernos, lápis e borrachas, que não tinha nada que sustentasse a gana de querer aprender a ler e a escrever. E assim eu sou até hoje. O meu prazer é entrar em livrarias e comprar lápis, comprar borracha e comprar caderno. Sabe quem é ela hoje? Ela é uma escritora. Escritora de 2 livros editados, um já está na 3ª edição e os outros estão guardados para que no momento certo eles sejam editados. A Dinâmica do Perdão e a Pedagogia de Jesus. Este é o pai dessa menina chamada Maria Aparecida. Ele teve um desentendimento com a sua família e ele foi embora para muito longe, para o oeste do Paraná. Eu tinha 12 anos. E este pai que sai de junto à sua família, magoado, ressentido. E como eu digo, toda mágoa tem uma consequência, toda mágoa tem um fruto de má água. E então meu pai passou a ser um alcoólatra. Então eu sou filha, a partir dos 12 anos, de um alcoólatra inveterado. Aquele pai amigo, guerreiro, que me punha no colo, no pescoço, que me levava para o patrimônio e me deixava sentado na banqueta alta e que me dava pão com mortadela, sodinha furada na tampinha, que me comprava doce de abóbora de coração. Aquele pai que me comprava lápis e caderno e chegava em casa e me ensinava tudo, a tabuada. Agora eu ganhei, sem escolher, um inimigo. Aquele inimigo que batia todos os dias, que surrava todos os dias, que deixava marcas. E a gente ia para a escola no verão, de manga longa e calça comprida, para cobrir as machucaduras. Eu já dava aula, com 14 anos eu já era professora, naquela época podia. E então eu cobria os meus braços e as minhas pernas das marcas de cintas deixadas por este homem, que eu não conseguia mais entender. Para resumir a história, foi gerando uma mágoa e um ódio no meu coração deste homem, que eu desejava matá-lo.
Muitas noites eu deitei pensando, como faço para matar o meu pai sem ninguém descobrir? Tamanha era a angústia do meu coração. Não só por mim, que sou a filha mais velha, filha de 5 irmãos. Filha não, né? Irmã de 5, nós éramos em 5. Somos em 5 na nossa casa. Mas pela minha mãe e pelos meus irmãos. Me casei aos 23 anos com um homem que eu não casei para sair de casa. Com um moço lindo, alto, de família bem-sucedida. Daquela pobreza que nós tínhamos que fazer crochê para fora, para comprar os nossos cadernos de escola na adolescência. E eu casei por amor de verdade. Sou apaixonada pelo meu marido até hoje. 41 anos de casados, 5 anos de namoro. Eu amo meu esposo, de verdade, do fundo do coração, e sei que eu sou amada também. Logo em seguida, eu tive um filho, o Roger, filho do coração, filho desejado. Mas nos mudamos para um outro estado de Santa Catarina, porque ele trabalhava num banco e ele fora transferido. E lá nessa cidade de Santa Catarina, eu fui acometida de uma enfermidade. E essa enfermidade, ela tomou conta dos meus brônquios, dos meus pulmões. Naquela época não tinha tratamento. E eu fui desenganada dos médicos. Nessas alturas, depois de 5 anos, eu engravidei novamente da minha filha. E eu tive um problema de depressão profunda, paralela ao problema dos meus brônquios e pulmões. Eu dava aula na faculdade, eu sou pedagoga, pós-graduada até então em Ciências da Educação. Eu dava aula na faculdade, mas eu tive que sair devido à enfermidade. A partir daí, tudo se desencadeou. Desenganada dos médicos, com a bebê pequena. E antes de eu ter a Sara, nessa situação de depressão, eu procurei uma pessoa na cidade onde eu morava, que eu tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. E ele me disse o seguinte: o teu problema não é orgânico, o teu problema é espiritual. Era um líder eclesiástico, um pastor, na verdade. E ele disse: o teu problema é mágoa e ressentimento do teu pai. É por isso que você está doente. Sinceramente, eu não acreditei muito. Eu tinha uma religião, mas eu não conhecia o Deus dessa religião que eu tinha. E eu não acreditei muito naquilo que ele disse, porém, eu fiz tudo o que ele pediu. Eu fiz uma oração, liberando a vida do meu pai, perdoando o meu pai. E eu pensei, bom, eu não tenho nada o que ganhar e nem o que perder, eu vou obedecer. E foi isso que eu fiz. Logo que essa minha filha nasceu, eu estive então na casa do meu pai, a 800 quilômetros de onde eu morava. Eu sabia que eu tinha uma missão, e era consertar com o meu pai. E eu cheguei então para o meu pai e eu pedi perdão para ele. Eu não cobrei nada, absolutamente nada do meu pai. E eu pedi perdão pelas desobediências, pelas palavras malditas, pelos pensamentos malignos que eu tinha contra ele. E ele, a princípio, ele disse: não, deixa para lá. E eu disse: não, pai, eu preciso do teu perdão. Para resumir a história, ele me perdoou, não me pediu perdão, mas em atitudes, o meu pai, ele demonstrava que ele tinha me perdoado e que ele se arrependia de ter feito o que ele fez comigo. E para minha surpresa, eu fui completamente curada. Tanto da depressão, quanto no problema dos meus pulmões e brônquios. E já faz 23 anos.
Aquilo que os médicos diziam que em 3 meses eu não podia mais viver. Papai do céu já me deu 23 anos depois disso. E hoje eu utilizo a minha voz para abençoar pessoas. Voltei a estudar com muita seriedade. Fiz mais 2 pós-graduação, 2 mestrados e um doutorado na área de ciência da educação. Uma pós-graduação na área de psicologia comportamental. E comecei a estudar. E comecei a dar palestras. O Senhor foi me conduzindo e eu passei a conhecer um Deus que eu não conhecia. Um Deus que funciona. Um Deus funcional, um Deus que eu pedia e ele atendia, um Deus que eu peço e Ele me atende. Então hoje, queridas, eu tenho 63 anos e eu louvo a Deus pela vida que tenho. Eu dou graças ao Senhor pela vida que tenho. Eu tenho 4 netos maravilhosos e a partir de então eu quero estar colaborando com você, para que nós possamos juntos caminhar com um só coração. Caminhar dentro de uma psicologia comportamental, sim, de uma neurociência, sim, de uma inteligência emocional, na prática, sim, porém, não posso deixar de fundamentar todo o meu estudo, o meu trabalho, a não ser na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é Jesus em letras. E é nesse caminho que eu vou andar. E se você quiser caminhar comigo, venha. Eu tenho certeza que nós vamos fazer grandes coisas. Que nós vamos ajudar a sarar e a curar muitos corações feridos. Assim como o meu foi curado. E para glória de Deus, hoje eu posso apalpar um Deus que para mim era impalpável. Eu posso mostrar um caminho de realidade, onde para mim não era realidade. Logo depois desse episódio que eu contei para vocês, o meu pai parou de beber. E eu ganhei o meu pai de volta. E as últimas palavras, meu pai faz 12 anos que ele faleceu. E as últimas palavras do meu pai foi: eu quero a Tata. E a Tata sou eu. Isso foi um marco na história da minha família. Então eu quero te convidar para você vir comigo. Vou trabalhar com educação de filhos, vou trabalhar com neurociência, com inteligência emocional, vou trabalhar com temperamentos, como lidar com cada temperamento. E eu tenho certeza que você só tem a ganhar se você estiver nessa jornada junto comigo. Um abraço grande e Deus abençoe vocês.